Fala aí, meus benditos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Bendito Podcast. Meu nome é Israel Cardoso. Eu sou o Caleb Alencar. E eu sou Pedro Rubens. E hoje, para encerrar o ano, nós temos uma visita fenomenal. Direto do Acre, vocês terão a honra e o prazer de ouvir a voz do melhor designer. Eu ia dizer do Acre, não, mas o melhor design que vocês vão poder ver. Nosso querido. Pode se apresentar, senhor. Felipe Machado. Olha aí, palmas, 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 palmas. Felipe Machado, vulgo Machadão. Você merece tantas palmas que eu lhe dou o Tocantins inteiro. Nossa, já começamos no nível ótimo aqui. Pedro Piadas. Aquela figurinha. Aquela figurinha, Pedro Piadas, pô. Em clima de Natal, piadas de tiozão. Por favor, gente, não desliga esse podcast. Vai ter coisa melhor pra frente. Então, gente, nós estamos aqui na última semana do ano, falando com vocês sobre um tema que todo mundo já está saturado. A Guaraná Antártica fez uma música insuportável e que ela gruda na sua cabeça. A Paula Fernandes vai para lá bem longe com a sua musiquinha de Natal, Jingle Bell e Rock and Roll. E nós viemos aqui para falar exatamente sobre isso, sobre Natal, sobre os princípios do Natal e sobre perspectivas natalinas sobre o cristianismo. Então, como nós já nos apresentamos, o Natal traz diversas temáticas, diversos princípios populares. E eu acho que cada um aqui tem algo a falar sobre isso. Estou certo? Estou errado? Não, com certeza. A gente bem sabe que o Natal por si só, ele é um momento cristão, né? O cristianismo que deu início ao Natal. E a gente sabe que ele carrega um simbolismo muito grande. Mas com o passar do tempo, esse simbolismo foi ganhando um pouco de autonomia, né, na nossa cultura. E até se desprendendo um pouco do símbolo cristão. Então, hoje em dia, a gente vê que todo mundo comemora o Natal, sendo cristão ou não, todo mundo comemora o Natal, todo mundo vê como um momento de reflexão, de passar com a família, de repensar o ano, de fazer muitas promessas novas. E pra mim o Natal ele sempre carregou muito esse peso muito grande, né? Sempre foi um ano de muita reflexão e, claro, de ver uns filmes muito legais aí que sempre aparecem. Eu acho que vai ser o diferencial do nosso episódio. Cara, eu concordo demais com vocês dois e hoje eu acho o Natal uma época muito massa, sabe? Mas pra mim, eu sempre fui o Grinch do Natal, sabe? Ultimamente eu assisti o Grinch aqui a primeira vez, eu me vi muito ali, sabe? Então, o Natal de 2020, eu tô sendo o Grinch com o coração já. Felicidades. Aquele Natal corungado, né? Nossa, o Grinch ia amar, velho. Todo mundo distante. Pois é, velho. Perfeição aí. Então, e aí como o Natal tem diversas temáticas, mas acredito que a mais presente, a mais proeminente seria o aspecto familiar, deixa eu ver como eu poderia falar. A confraternização e etc. Nós trouxemos Felipe para dar o ar da sua graça, conversando conosco nesse último episódio do ano. Inclusive, se você não viu o nosso Instagram, siga o nosso Instagram, porque lá você vai ficar surpreso com as artes que esse rapaz faz. Então agora você está conhecendo a voz por detrás daquelas artes maravilhosas. Então, cara, quando o Caleb falou que ele era um Grinch, eu me vi aí, porque eu também já fui por um bom tempo um Grinch. Eu era daqueles adolescentes chatos que ficava usando o Facebook para falar que o Natal não era aniversário de Jesus, que era uma festa pagã. Pô, bicho, aí é peso. Eu não sou Grinch a esse ponto não, velho. Nossa, eu era. Você era chato, hein, velho? Mas assim, eu era assim por conta de tradição mesmo da igreja, religiosa e tudo mais. Que eu fui criado com a ideia de que o Natal não precisava ser comemorado, porque
era justamente uma festa pagã, que na verdade não tinha nada a ver com Jesus Cristo, que era só uma desculpa para comprar presentes, para o consumismo. Uma desculpa do capitalismo. Entrava tudo isso. Entrava a questão do capitalismo, entrava a questão do paganismo. E no fim das contas, era tudo uma coisa ruim que não devia ser comemorada. E eu internalizei isso e virei um adolescente chato. Cara, eu compartilho desse sentimento de Felipe aí, de ser essa criança que não ligava muito pro Natal, porque os adultos sempre diziam que Natal não deve ser comemorado. Demonizar o Natal, né? Demonizar o nascimento de Cristo, porque não era realmente o aniversário de Jesus. Mas Sim. eu sempre fui. Eu não cheguei a ser como Felipe, sabe? Tipo, odiar o Natal, de dizer, de brigar no Facebook. Não. Eu sempre fui tipo, anyway. Natal, beleza, Natal. Tanto faz. Tanto faz, tanto fez. Hoje eu sou aquela pessoa que posta texto de Natal no Instagram. Pois é, velho. Texto de Felipe massa demais, veja lá no Instagram dele, viu? Eu tava prevendo a Paula Fernandes. Caraca. Demais, pô. Eu acho que assim, muita gente que tá ouvindo a gente talvez passem ou passaram por essa mesma situação, né? Eu acho que a gente... Bem, nós estamos falando para um público majoritariamente cristão, então eu acredito que isso é comum, principalmente nesse nicho, né? É muito comum acontecer isso, de ter pessoas que falam, não pode, isso aí é invenção do paganismo, negócio de árvore de Natal, isso é do demônio, não sei o que, né? Nossa, já ouvi muitas essas histórias assim, mas eu acho que a gente vem da... Ô, bicho, eu era doido pra ter uma árvore de Natal em casa, acredita? Cara, meu sonho, velho, sempre quis. Hoje em dia a gente não tem mais árvore de Natal aqui em casa, porque quando eu era criança, minha mãe saiu de casa para ir trabalhar e disse, Robinho, junta a árvore de Natal, junta os enfeites, deixa tudo na sala que a gente vai montar quando eu chegar do trabalho. Só que eu entendi que era para jogar a árvore de Natal. E desse dia em diante, a gente não tem mais árvore de Natal, velho, porque eu joguei fora. E aí não tem mais nada. Caraca. Parabéns, nota 0. Cara, que história triste, tá ligado? A partir daí ele cresceu triste, depressivo, assim. Pedro foi a pessoa que acabou com o Natal na família dele. Parecer que é por causa dessa história, mas não é. É porque, tipo, meu aniversário é em janeiro, é logo no início de janeiro, e aí vai pegando aquele período de autorreflexão, de análise de final de ano, que tem bate aquela bad, você pensa em tudo que aconteceu durante o ano, e principalmente num ano como esse, né, 2020. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já tô mais tranquilo, porque foi um ano muito difícil esse ano. Então, só em chegar vivo no Natal, já tô feliz. Tô comemorando Natal, cantando Jingle Bell, e não a da Paula Fernandes. Mas, velho, realmente, eu não gostava do Natal. Eu, real, não gostava, porque emendava Natal, final de ano e meu aniversário, que também eu não gosto de comemorar, e aí lascou tudo, né? Só Israel mesmo, que é o remanescente fiel aqui do podcast. Mas assim, pior que de tudo que a gente falou, inclusive os motivos, por exemplo, que levou o Felipe a ser aquele adolescente chato que criticava o Natal, não são motivos que devem ser considerados. Porque, por exemplo, hoje em dia eu faço faculdade de economia, mas eu sei que o Natal é considerado como um grande objeto do capitalismo no sentido de alavancar vendas e etc. Isso é errado? Você utilizar de uma festa feita no Natal para isso, ok, você perde o sentido da situação, mas olhando economicamente, eu estaria muito feliz. Ainda bem que eu não quero ser economista, então eu não vou considerar isso como uma coisa boa. Mas, velho, a gente já falou tanto sobre os princípios do Natal, sobre essa questão, mas eu acho que o maior princípio é a questão familiar. Tem diversos outros, né, velho? Tem, tipo, a gente Com pode certeza. falar sobre amizade e sobre, enfim, solidariedade, um monte de coisa, velho. Mas Até porque todos se encaixam, né, no contexto familiar. Família é onde você encontra tudo isso aí, amizade, solidariedade. Ou era pra se contar, né?
Tecnicamente, Sua né? braba. Sua braba. Muito bem, Felipe. Ok, gente, Felipe vai sair agora, esse é o último podcast que ele tá participando, tá? Então, pessoal, Vai ser primeiro e último. exonerado. Se você é da família de Felipe e estiver ouvindo, acho que é melhor você não continuar, porque talvez seu nome pode ser citado. Não, gente, mas enfim, é engraçado, porque a gente falando sobre essa questão, Israel citou, né? É importante comer. Mas até nesse momento de comer no Natal é muito diferente. Inclusive, gente, o filme que eu assisti esses dias, ele fala muito sobre isso. Eu acho que todo mundo aqui deve ter assistido já aquele Tudo Bem no Natal que Vem, do Sim. Leandro Hassum, na Netflix. Eu pensei que tu ia chamar o filme do Hassum, né? Porque todo mundo do Twitter tá chamando assim. O filme tem o nome, mas todo mundo... É o filme do Hassum. Assim que eu assisti, eu também só chamava de filme do Hassum. Aí me falaram Filme do o nome Hassum, dele. As últimas semanas, tipo, meus stories do Instagram era só a galera fazendo reação do filme, tá ligado? Os memes e tal. Esse filme tá bem... Todo mundo falando sobre. Cara, o pior, assim, é que às vezes a gente não dá muita confiança, né? Acha que é um filme... Interrompemos a nossa programação com notícias diretamente do Acre. Que sacanagem, cara. Tem um corpo de bombeiros aqui na frente, cara. Do nada, galera. Não, e eles ficam um tempão esperando os caras entrar com essa sirene ligada. Todo dia de manhã, 8 horas da manhã, eles tocam essa sirene. Voltamos ao estúdio. Ele é realmente um filme muito bom. E ele fala muito sobre família, né? A perspectiva dele é uma perspectiva familiar. Eu tenho alguns problemas com o roteiro do filme, mas tudo bem, né? Se não fosse eu, não teria Chato, problema. gente, chato. Porque o problema é você, cara. Não dá pra gente ser muito exigente. Primeiro, porque é filme brasileiro e filme de Natal. E outra, filme da Netflix, né? Sim. Não tá muito Tem isso também. Aí tu junta as três coisas. É um agravante, tá ligado? Só que, cara, mesmo tudo colaborando pra ser um filme péssimo, esse filme não é péssimo. Esse filme é até muito bom. Porque, cara, ele não apela, tipo, pra um humor imoral, pra uma coisa assim, realmente forçada. Ele é um filme fluido, ele é um filme... Apesar de ser bestinha, ele traz uma mensagem muito, muito bonita. E além de fazer rir, porque ele tem uns momentos que te faz rir mesmo, não é de forçar a tua risada, ele também te faz chorar. Demais. Você consegue contar um pouco da história aí sem dar spoiler pra galera que tá ouvindo e não viu o filme, ver se te interessa? Pedro, 30 Então. segundos. Não, pô, não tem. Esse filme não tem como você falar sem dar spoiler, não. Vai, Felipe, eu quero ver se tu consegue. Então, velho, é bem difícil mesmo, mas uma sinopse, né, do filme, mais ou menos seria um cara que ele odeia o Natal, a gente tava falando mais cedo, que odeia o Natal. Ia ser odiava qualquer o um da Natal. gente, menos Israel nessa história. Então, porque ele faz aniversário no Natal. Então ele nunca teve uma festa só dele. Sempre foi a festinha no Natal. E aí ele é uma pessoa que foi crescendo e não acreditava em Deus e tal. E ele, a partir do momento, ele deixou de comemorar tanto o aniversário dele quanto o Natal. Só que aí ele casou com uma moça que era muito natalina, muito fã de Natal. E, consequentemente, ele passou a voltar a comemorar o Natal. Só que sempre naquela, sempre fazendo as suas piadinhas, sempre reclamando de ter que acordar para comprar as coisas e tudo mais. E acaba que isso acontece em algumas coisas por causa dessas atitudes dele, que fazem com que ele passe, então, a comemorar o Natal todo dia. Ele dorme no ano e acorda no Natal do ano seguinte, sem lembrar do ano todinho. É tipo uma propaganda da Coca, né? O Natal é todo dia. E a piada de tiozão. Continua, Felipe.
Então, Praça Nossa tá te perdendo, boy. Caleb Piadas. Então, cara, até me desconcentrei aqui. Desculpa. Se acostuma, é assim mesmo. Então, ele esquece do resto do ano todo e acorda sempre no Natal seguinte. Então é como se fossem duas pessoas diferentes. No resto do ano, ele continua sendo uma pessoa que não lembrava o que tinha acontecido no Natal. E no Natal, ele é aquela mesma pessoa do Natal passado que não lembrou do resto do ano. Então isso acaba fazendo Caraca, com que ele se torne duas pessoas diferentes, com duas mentalidades diferentes, e isso vai gerando consequências na própria vida dele, com as quais ele vai se arrependendo e tudo mais. A ideia do filme é muito boa. Muito Ela boa a realmente é uma proposta, ideia né? muito inovadora. Tão boa que funciona, né, velho? Sim, funciona muito bem, pô. Tão boa que funciona muito bem. Quando eu Tinha vi... tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado e foi muito Pois bom. é, ele tinha tudo pra ser um filme clichê. Quando eu vi o trailer, eu achei que ele seria mais uma releitura do conto de Natal. De Natal do passado, do presente e do futuro. Mas ele acaba não sendo nada disso. Eu acho que assim, ele é muito inovador. Eu não vi trailer, então pra mim eu fui na pior das expectativas, porque eu não gosto muito de Leandro Hassum. Eu acho ele um ator muito caricato, é o mesmo personagem em tudo que ele vai fazer, mas a ideia do filme é muito boa. Eu só acho que eles enrolam muito no decorrer do filme, mas o final é incrível, é muito, muito, muito bom mesmo o final do filme. Eu chorava descontrolado realmente com o final. E até os meninos comentaram que eu ia me afogar no meu próprio choro. E real, velho, eu chorei Se afogou. demais. Eu chorei muito com aquele final, meu jeito é muito bonito. E uma coisa, quando vocês forem assistir, quem estiver ouvindo, prestem atenção nas cenas que aparecem na TV. Elas têm total ligação e aumentam o significado daquela cena do filme. Isso é verdade. Eu prestei atenção, sempre ele passava filmes de Natal, né? Por ser no dia do Natal. E são filmes bem icônicos, assim. Filmes até que eu acho que alguns de vocês devem falar sobre eles. É massa que esse filme ele bombou nas redes sociais, né? Nas últimas semanas aí. Inclusive eram os memes pra todos os lados, assim, de tipo, era uma pessoa normal assistindo o filme, tipo, 5 minutos do filme, uma pessoa normal, meia hora do filme, uma pessoa normal. Aí 15 minutos finais do filme, a pessoa morrendo, no choro e tal, e não sei o quê. E é massa porque a gente não espera isso, né, do filme brasileiro. A gente sempre espera o apelo pra coisas assim que não levam à reflexão. Eu acho que são poucos aqueles que trazem essa carga emocional, assim, no nosso cinema brasileiro. E é massa a gente ver que as coisas estão mudando, né? E assim, De certa forma. filme forçado quando a gente fala de filme de humor, né? Porque convenhamos que existem muitos filmes brasileiros que são muito bons, que levam a gente a refletir sobre Sim. muita coisa, principalmente social. E não dá pra gente colocar tudinho assim no mesmo saco e dizer que nenhum leva a isso, né? Os grandes mainstreams, assim, né, que a gente... Eu sou um total defensor do cinema brasileiro. Enfim, eu TCC sei. é na área de economia cinematográfica do Brasil. Vou falar sobre cinema brasileiro, então, assim, eu sou total defensor. Eu acho que Laurent Desbois tem um livro que fala sobre a Odisseia do cinema brasileiro. Não é a pauta de hoje, eu sei, mas ele fala que o cinema brasileiro tem a cara do povo brasileiro. E realmente tem muita representatividade do povo brasileiro, carrega muito a nossa essência, a cultura local. Enfim, não é a pauta de hoje, mas enfim, talvez um dia a gente fale sobre o cinema brasileiro por aqui, vamos ver. Inclusive, eu acho que esse filme é um reflexo disso, né, da família brasileira no Natal. Sim, total. Total, você consegue perceber isso, você consegue perceber como é um Natal brasileiro. Muito melhor. Mas o que é, então, esse mal da família brasileira que a gente consegue ver no filme e tal? O primo que passou no concurso. E o outro que está se sentindo humilhado. E as namoradinhas, hein, Caleb? E as namoradinhas. Pô, tem essa aí também. Tenho que responder todo ano. Essa é pesada. Pesado. Essa é pesada. Mas, velho, falando sobre esse aspecto aí do que o Felipe falou sobre o filme que fala sobre família,
eu queria atentar muito para um filme chamado Klaus. E antes de começar a falar Uau. sobre Klaus, eu queria expressar todo o meu repúdio ao Oscar, que não deu o Oscar de melhor animação para ele. Oscar, Cara, sim. Academia, você não Aqui é tu mesmo pra repudiar o Oscar. Caleb, dá licença. Cast para o Oscar, entendeu? Velho, na moral, não tem condições. Como é que Klaus não ganha o Oscar de melhor filme, de melhor animação, no caso? Ele é um filme que fala sobre isso. A sinopse do filme seria basicamente um, um jovem rapaz, um jovem pigmeu chamado Jasper, que o pai dele é o chefe dos Correios, e ele nunca faz nada. Jasper sempre é o pior porque ele não quer passar na academia para ser carteiro. Ele tá, na verdade, na academia e ele faz tudo errado para que ele não seja promovido como carteiro e possa voltar para as regalias da sua casa. E mesmo ele fazendo tudo errado, o pai dele vê uma oportunidade de ensinar ele, de dar a ele uma chance de amadurecer como pessoa e promove ele como carteiro. E essa promoção de Jasper como carteiro envia ele para uma ilha tipo, totalmente isolada do mundo, fria pra caramba, onde todo mundo, a cidade é dividida, no caso a ilha é dividida em dois lados. De um lado fica uma família, do outro lado a outra. Eu não vou lembrar, é Ellenborg e a outra família, eu não vou lembrar agora o nome. Mas Os galegos morenos. os galegos e os morenos. Mas eles se odeiam desde épocas pré-históricas. E o filme conta isso, que é realmente de forma pré-histórica o ódio deles. Eles vivem baseados no rancor. E eles vivem pra se matar, um pra fazer mal ao outro, sujar a roupa do outro que tá no varal, dar tiro no outro, as crianças mexer com os velhos da outra família e tal. E aí Jasper, ele encontra uma casa isolada de um homem chamado Klaus. E Klaus faz brinquedos. E assim Jasper consegue com que as crianças comecem a escrever cartas, porque a meta dele para que ele conseguisse voltar para a família era fazer a entrega de 6.000 cartas. E aí as famílias Ellenborg, meu Deus, não vai sair, Krums Ellenborg e Krum. Ellenberg, Isso mesmo, muito sua obrigado. família. Essas duas famílias têm várias crianças. E aí o que é que ele faz? Ele usa essas crianças para escreverem cartas para o Klaus, para que o Klaus entregue esses brinquedos para essas crianças. Só que na verdade a pretensão não é dar alegria a essas crianças, não é dar brinquedos às crianças, é somente conseguir chegar nas 6.000 cartas. E aí o filme começa a abordar tanto a perspectiva familiar das duas famílias que se odeiam, na perspectiva de amigos, porque Jasper tá ali na ilha sozinho, e aí ele começa a fazer amizade com o cara que leva ele pra lá, o dono do barco, começa a fazer amizade com a professora, e ele faz amizade com Klaus. E aí eles meio que se tornam uma família, esses três, e começam a fazer essa entrega de cartas, essa entrega de brinquedos. Jasper, ele aprende muito sobre a questão do reconhecimento e sobre não ter necessidade desse reconhecimento, porque na medida que ele vai entregando os brinquedos, só que todo mundo só agradece a Klaus. Todo mundo fala de Klaus pro lado e tal. E, velho, ele, no começo você percebe que ele sofre com isso, mas depois ele começa a perceber que existe algo muito maior por trás disso. Eu acho Klaus, não assisto muitos porque não é o meu gênero favorito, não é a ideia, não gosto muito. Mas acho que de todos os filmes de Natal que eu já assisti, Klaus é o que mais mexeu comigo. A cena final de Klaus, que é quando ele tá contando a história já, no final mesmo, tipo, desfecho da vida dele, é uma cena que só em lembrar já me emociona, porque ela fala muito sobre amizade, que é um tema... O tema principal do Natal é família, mas ele permeia muito sobre ele se banha muito na ideia da amizade. E Klaus é um exemplo disso. Klaus fala disso de forma muito linda. E Klaus é muito massa, pô, porque eles criam uma nova narrativa. É uma história assim que nunca ninguém tinha contado por essa perspectiva. E eu achei isso muito massa. Sem contar na animação, que é muito bonita também, pô. Uma outra coisa que eu acho que Klaus fala muito bem é sobre lidar com diferenças. Porque chega uma menininha lá que ela é de uma outra... de um outro país vizinho, não fala nada que eles entendem, ela é muito linda, inclusive, Margot. Sim, pô, muito fofo demais. Aí, quando ela chega, ela traz vida para o filme, porque primeiro que ela é toda
coloridinha a roupinha dela. Meio um ambiente todo cinza, né? Todo... E outra, que eles conseguem formar uma família com pessoas completamente diferentes. É o Klaus, que é aquele homem isolado lá na floresta. É a professora, que odeia morar ali naquela vila. É o Jasper, para voltar para casa. A Margot com a sua família, simples, humilde, que depois chega somente para ajudar. E aí o filme é um grande brainstorm de como lidar com diferenças e de como a amizade é importante nesse período do natalino e o valor da amizade. Me surpreende muito em Klaus a forma como eles tentam passar a mensagem de que muitas vezes o ódio ele vira algo hereditário, algo tradicional, vira tradição você brigar, você sentir ódio, você não saber lidar com as outras pessoas. Acho que, voltando àquilo que a gente estava conversando sobre o filme do Hassum, parece que virou cultura nossa, né? Tradição nossa em todo Natal ou em todo final de ano a gente ter confusão. E é engraçado como eles tratam essa resolução pela própria personagem que a gente estava citando. Porque, pelo que parece, a única coisa que é capaz de quebrar essa tradição de conflitos e de ódio é alguém disposto a ouvir, tá ligado? É alguém disposto a se preocupar um pouco e prestar atenção, ainda que não consiga entender claramente aquilo que a outra pessoa está dizendo. Mas a mensagem que permeia o filme, que é do próprio Klaus, né, é que ele diz que apenas um ato de generosidade genuíno pode gerar outro. E, cara, durante toda essa mensagem, eu vi o filme, eu pensava, eu refletia, eu chorava a respeito e, nossa, eu me emocionei muito no filme, porque é verdade, muitos relacionamentos, eles são como daquelas duas famílias, sabe, velho? Parece que nós precisamos sempre estar ganhando. É sempre uma briga de quem vai vencer alguma coisa ou de quem vai sair por cima. Só que eu acredito que o próprio Christian nos ensina a tradução de conflitos, ou seja, a gente perceber que não é sobre quem ganha, sabe? É sobre quem está disposto a servir e ouvir aquele que está do outro lado. Eu assisti também, mas agora eu não me atrevo a falar mais nada não, sobre Klaus não. Esse filme é muito bom esse filme. Não, o mais massa de Klaus, pô, é que as pessoas elas vão se transformando à medida com que elas vão começando a perceber a importância de compartilhar, de servir o outro, né? Ali eles todos estavam num ambiente onde era cada um por si, né? Os clãs eles estavam em brigas e era a razão deles de viver. Todo dia, toda hora, eles só viviam em função disso. Porque, na verdade, eles nunca pararam para realmente compartilhar com o outro, para realmente dividir alguma coisa com o outro. Eles só ligavam para o que era tradição e eles seguiam aquilo sem nem pensar. Foi a partir do momento em que as crianças começam a receber presentes e começam a precisar serem boas crianças para receber esses presentes, que eles começam a perceber o valor de ajudar ao próximo, de dividir e tudo mais. E isso vai transformando toda a cidade. E isso é o mais lindo dessa história. É aquela coisa que a resposta vem de onde a gente menos espera, né? A resolução do problema todo entre as famílias vem deles, onde eles menos esperam, que são as crianças. Tem até uma cena bem legal, né? Que é logo quando uma das crianças ela recebe o primeiro presente, e aí acontece que ela acaba se encontrando com uma criança de outra família, e aí eles começam a brincar com o mesmo presente. E aí, quando o resto das famílias eles olham isso, eles se escandalizam e falam, meu Deus, como é possível? Eles juntos, não sei o quê. E aí eles levam pra uma reunião, tipo, os caras fazem uma plenária, pô. Vamos deserdar essa criança aqui. Plenária lá. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai salvar a vida dessa criança? Né? E aí ela pergunta, não, mas por que é que eu não posso brincar? Aí, tipo, eles respondem, por causa da tradição, né? Eles sempre voltam pra isso, por causa da tradição. Essa mesma cena, o brinquedo que o menino ganha, primeiro que é uma criança que tá presa
em casa, né? O pai não deixa ele sair. E segundo, que o brinquedo que o menino ganha é um sapo que sai pulando aí adoidado. Então isso já mostra a ideia da liberdade que as crianças têm, né? Sim. Elas conseguem ver aquilo que muitas vezes os mais velhos têm a sua visão ofuscada, né? Sim. E outra coisa que Klaus vem trazer a ideia, pô, é sobre o perdão. Sobre o cuidado familiar também, né? E aí entra o filme que eu queria falar desde o começo, que é Esqueceram de Mim. Nossa, a lenda. Parte cômica do episódio. Acho que tudo que eu falar do filme aqui, não vai ser um spoiler, né? Não, se você não assistiu, Esqueceram de Mim em pleno 2020, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, porque você nem nasceu ainda, né? Você não assistiu. Não é possível. Mas, velho, Esqueceram de Mim, ele vem trazer uma mensagem muito forte sobre cuidado familiar, né? Onde ali a mãe, ela simplesmente esquece o filho, sempre esnobando o coitado do Kevin, sempre tratando o Kevin da pior maneira, e de certa forma eu me vi ali no Kevin também. Como algumas vezes, como acontece algumas vezes, né? Sempre na nossa vida. Cara, Esqueceram de Mim era pra ser a parte cômica do episódio. Caleb vai E aí chorar. Caleb trouxe uma reflexão pra gente chorar. Mas o pior que eu chorei assistindo Esqueceram de Mim, velho. É a primeira vez que eu chorei assistindo Esqueceram de Mim. Eu acho que tu foi a primeira pessoa no mundo que chorou assistindo Esqueceram de Mim. Eu também acho. Mas o que eu quero falar também, pô, além de cuidado familiar, é sobre o perdão que tá inserido nesse meio familiar, né? No final tudo se resolve, todo mundo sai feliz, sai se abraçando, os irmãos se abraçam, se resolvem. E aquelas pessoas que eles têm mais preconceitos ali, os vizinhos, né? Eles acabam sendo pessoas totalmente diferentes do que elas imaginavam. O Kevin, ele tem um medo de um senhor lá, vizinho dele, né? Dizem que ele matava as crianças e tal, tinha matado a família. Mas na verdade, ele era só um senhor solitário que tinha brigado com o filho há alguns anos. E nesse Natal, desse filme, do Esqueceram de Mim, eles acabam reatando a ligação, né, de pai e filho deles. Por causa do Kevin. E eu acho que foi isso que me fez me emocionar pela primeira vez. Toda essa questão de resolução de problemas, de encontrar o perdão, de reatar laços, entende? Cara, o pior que é verdade, né? A gente parando assim pra pensar, ele é um filme que ele traz uma leveza típica do Natal, assim, dos filmes de Natal, de levar essas situações sérias o mais leve possível e acaba trazendo essas reflexões ao fundo, né? É muito massa a gente ver, né, Esqueceram de Mim, porque, cara, não tem como você não se sentir representado por ali, sabe? O Macaulay Culkin, ele é tipo fenomenal nesses filmes, tanto é que a carreira dele praticamente, né, se resume a esse filme riquinho e, enfim, mas sempre nessa mesma pegada. Ele é uma criança que contagia você, sabe? Isso é muito legal. Assim. Eu nunca tinha imaginado, nunca tinha visto Esqueceram de Mim sobre essa ótica. E eu preciso assistir esse filme sobre essa perspectiva agora. Assiste, porque tu vai chorar demais. Eu chorei. Eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. É sério, eu nunca tinha imaginado. Eu chorei assistindo Eu nunca tinha visto. Pedro, então, meu Deus. Elogiar aqui, bicho, ressaltar aqui as cenas do Kevin gritando, pô, são ótimas, tá ligado? A cara dele gritando é muito massa. Muito bom, muito bom. E é legal a gente parar pra pensar nisso, né? Parece que aquilo que nos une no Natal é as coisas dando errado, né? Isso que gera... Você se sente representado, né? A representação. Aquela coisa de amizade, né, velho, também. De se ver espelhado naquilo ali. Mas como o Esqueceram de Mim, no fim, as coisas elas se resumem. E tendem a ser isso. No fim do ano, a gente briga, mas parece que as coisas... de alguma forma, elas se resolvem. Graças a Deus por isso. E aí, para terminar a nossa conversa de hoje, nada mais justo do que falar um outro clássico também das animações,
ele que é baseado no famoso Um Conto de Natal, né? Os Fantasmas de Scrooge. Cara, esse filme pra mim foi uma grata surpresa esse ano, eu não tinha visto, mesmo ele sendo antigo. E é muito legal. Ele tem o Jim Carrey, ele traz aquela tecnologia lá das animações, tipo Expresso Polar, Beowulf, sabe? Então ele é essa animação meio que realista e tal. Inclusive, se você quer assistir, procura lá no Disney Plus. Eu acho que tanto o meu quanto o filme que o Caleb citou tá lá no Disney Plus. Então, se você tem, aproveite, né? E vai lá assistir. E o filme, basicamente, ele conta a história do Ebenezer Scrooge. Ele que é dono de uma grande indústria e de uma grande empresa. Só que ele é visto como o grande terror da cidade, né? A gente falou muito sobre pessoas que odeiam o Natal e tá aqui mais um exemplo. O Ebenezer, ele odeia o Natal, ele odeia a felicidade dos outros, ele odeia crianças, ele odeia tudo ao redor dele. Por onde ele passa, parece que passa tristeza, sabe? É muito legal no início, que tem uma cena dele passando pela cidade, encontrando com as pessoas, e todo o clima de Natal, e as pessoas felizes, e quando ele passa, todo mundo fecha a cara, saca? E é o Jim Carrey, velho. Então, assim, você para pra pensar, nossa, como o Jim Carrey consegue ser triste de alguma forma. Mas é legal porque ele traz essa seriedade, sabe? Você espera algo muito engraçado dele, mas vem esse peso. Então, o personagem do Ebenezer, ele é essa figura que odeia o Natal, que odeia as pessoas, que não paga bem os seus empregados, super mesquinho, apegado ao dinheiro, até que, na véspera de Natal, enquanto ele vai para a casa dele, ele acaba se encontrando com o fantasma do seu antigo sócio dele que morreu. E esse fantasma, ele aparece envolto em umas correntes pesadas e super triste, gritando, e assusta o Ebenezer, justamente mostrando a ele que, pelo que aparenta, a vida que o sócio tinha levado, que se assemelhava muito àquela que o Ebenezer vivia, ela não valia a pena. Era uma vida apenas para ele mesmo, individualista. E aí ele diz que o Ebenezer vai precisar ter um encontro com 3 fantasmas que farão com que ele entenda qual é o real significado do Natal. E aí a gente vê na história, né, tipo, ele tem encontro com os natais do passado, os natais do presente e o último fantasma, que aí eu não vou dar spoiler, porque é bem legal quando a gente entende. Mas algo muito massa de a gente perceber nesse filme é a maneira como o Ebenezer, ele trata o Natal e esse momento de uma maneira muito negativa por causa de experiências negativas que ele teve anteriormente. São marcas, são traumas que ele tinha que fizeram ele de uma pessoa totalmente magoada, ressentida. E eu não sei se mais alguém viu o filme aqui. Clássico, pô. Tem até a versão do Tio Patinhas, sabe? Tem, pode Sério? ser. Eu não sabia. Que Tio Patinhas é o Scrooge. E talvez algo que mais me chamou a atenção foi no primeiro fantasma, ele que é o fantasma dos natais do passado. Ele, não só ele, como o fantasma do presente, eles também têm meio que uma luneta nas coisas dele. Eles trazem a luz para acontecimentos passados e acontecimentos presentes. E algo que eu refletia quanto a isso é a maneira como as nossas lembranças, elas fazem com que a gente reflita e possa olhar para o nosso presente com mais clareza. Sabe? O Ebenezer, ele meio que escondendo por trás de todas essas mágoas e ressentimentos, lembranças e coisas mal resolvidas do passado. E, cara, isso tem muito a ver comigo, eu não sei se tem a ver com vocês também, de quantas lembranças ruins a gente guarda do Natal
e desse momento e acaba perdendo o real propósito, sabe? Às vezes lembrar qual é o real significado, lembrar dos momentos bons que a gente passou, ou até mesmo de pessoas ao nosso redor que são beneficiadas por esse momento, fazem com que traga a luz, sabe? Para uma vida que às vezes é muito triste ou muito ressentida, muito magoada. Cara, esse filme dos Fantasmas de Scrooge, ele me lembra uma música do Dominic Bali que se chama Bigger Than Me. Que, cara, ela é não tem como assistir esse filme e não lembrar dessa canção. Ela fala assim, né? Será que o Natal é tudo isso? É só isso mesmo? Luzes e comida e tudo mais? Porque só o que eu vejo é isso. Gente com a barriga cheia, mas vazia por dentro, enquanto existem pessoas que estão passando fome, mas estão cheias de vida dentro, porque elas têm uma esperança naquilo que ainda há de vir. Eles falam, será que o Natal é isso mesmo ou é maior do que eu? E essa questão sempre me emociona muito. Perfeito. É muito massa que quando ele se depara com o último dos fantasmas, ele acaba mostrando a ele, né, que na verdade não é o espírito do Natal que é responsável pelas coisas ruins que acontecem nessa época. As pessoas que passam fome ou a mesquinhez do ser humano. Na verdade, são os próprios homens que são responsáveis por isso. E aí ele traz a representação por meio de duas crianças muito magras, que são os filhos do homem, né? Que é a ignorância e a miséria. E às vezes são esses os princípios negativos, né? Vamos dizer assim, que têm regado os nossos momentos e não o real princípio do Natal, como você bem falou. Às vezes a gente somos pessoas mesquinhas, somos pessoas que nos preocupamos apenas com os nossos problemas e a gente não consegue aproveitar esse real momento, né? Velho, essa conversa me lembrou muito de uma música, de uma banda que eu gosto. E aí eu espero não escandalizar ninguém. Mas eu gosto muito de Rosa de Saron. E aí eles têm uma música que é... O nome da música é Quando Tiver 60. E ele fala que... Sobre o período de Natal, que eles esperam que não estejam no semáforo para pedir dinheiro, mas pelo contrário, que estejam no semáforo para dar abraços e distribuir adesivos dizendo é Natal, o rei nasceu e um cobertor também salva. Sobre a necessidade da empatia que a gente vê, né? Não só no período natalino, mas essa música Quando Tiver 60 fala sobre um homem que cria meio que metas para sua vida. E essas metas de vida são baseadas em uma vida simples, humilde, ao lado da sua família, dos seus amigos, e sempre vivenciando aquilo que o cristianismo ensina no sentido de um estilo de vida, digamos assim, no sentido de ajudar, da caridade, de cuidado e de família e etc. Pode parecer até meio que redundante, mas eu acho que se você parar para ouvir a música, você com certeza vai entender que o significado dela é muito profundo. Eu acho que a ideia do Natal é essa. O Natal hoje em dia, e na verdade sempre foi, reverberar e comemorar o nascimento de Cristo. E a gente comemora o nascimento de Cristo dando glória a Deus através não só da nossa fala, mas das nossas atitudes. Seja para com a nossa família, seja para com os nossos amigos, com aquele pessoal que a gente passa no meio da rua e vê ali sentado embaixo de uma marquise, precisando de uma ajuda, de um alimento. A gente glorifica a Deus através dessas pequenas coisas. E o Natal, a comemoração do nascimento de Cristo, ela deve ser... Eu acho que a vida da gente deveria ser uma constante comemoração do nascimento de Cristo. Porque ele veio... O que antes era a voz que deu vida a tudo, ele veio, ele se fez carne. E ele veio exatamente para isso, para que a gente conseguisse comemorar a sua vida e a sua vinda de forma prática. Não só através da nossa voz.
mas através da nossa vida mesmo. Com certeza. E, tipo, cara, todos esses princípios do Natal, que mesmo que a pessoa não crê em Cristo, ela acaba fazendo, tudo isso converge em Deus que se fez homem, se fez gente, né? Ele é Deus no meio de nós, nos trazendo paz, nos trazendo amor, nos trazendo a verdade. Então, tudo que a gente acaba fazendo de bom nesse Natal, por mais que não seja intencional, mas Deus fez intencional. Se a gente acredita que Ele é soberano, então Ele está no meio de tudo isso. No meio e no começo e no fim. E a grande proposta desse episódio é justamente a gente falar isso, né? Todos esses princípios e a forma como a maioria das pessoas elas enxergam o Natal, na verdade, são apenas sombras de uma grande realidade. E a grande realidade é que o Natal e todas essas coisas que a gente falou, elas apontam para Cristo. No fim, termina nele, é sobre ele, como a gente falou. E eu acho massa que quando a gente entende isso, a gente consegue dar o real valor que esses princípios que são vistos nos filmes de cumplicidade, de arrependimento, eles merecem. Porque é olhando isso que a gente vai entender que só a partir de Jesus, só a partir de um Salvador, que homens como Ebenezer Scrooge, ou como o Hassum que odeia o Natal, ou como o Jasper que vivia para ele mesmo e só queria saber dele, são salvos e podem viver em favor dos outros. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer trazer aqui hoje. E, cara, quando a gente, de alguma forma, odeia o Natal, ou não, ou é contra o Natal, sei lá, como eu fui um dia, eu acho que tudo isso é porque a gente não conhece, a gente não entende o que realmente está por trás disso. Porque foi a partir do momento que eu comecei a entender melhor o que tudo isso significa, que eu passei a amar o Natal, que eu passei a comemorá-lo de coração mesmo. E assim, as críticas elas são válidas por questão de consumismo, por questão de desviar do foco, mas tem como a gente continuar comemorando, tem como a gente continuar comendo, continuar enfeitando a casa, dando presentes e tudo isso, na verdade, tem um sentido muito maior do que simplesmente capitalismo e comilança. Se a gente entende de fato que tem a ver com generosidade, que tem a ver com empatia, que tem a ver com amor, tudo isso faz diferença. Perfeito. Bom, então acho que é isso. Acho que a gente falou muito, mas falou aquilo que tinha que ser necessário de falar. E foi uma conversa muito boa. Foi muito bom, guys. Eu não vou nem dizer que eu tô emocionado, porque vai ficar clichê. Eu acho que o pessoal não falei isso no primeiro, mas eu acho que em todos os outros eu falei. Mas real, velho, foi muito bom ter essa conversa sobre o Natal hoje com vocês. Tinha que ter Felipe. Se não tivesse Felipe, o Bendito Podcast não existiria. Então, falar de Natal, falar de família, falar de amizade, tinha que ter Felipe junto com a gente. E a gente agradece de forma pública todo o seu apoio, sua ajuda, disponibilidade, incentivo, injeção de gás e tudo que você tem feito pelo Bendito Podcast e por ter participado dessa conversa com a gente, Felipe. É isso, mano. Eu que não mereço estar com vocês. É Deus que dá a oportunidade, meu amigo, é Deus. Apenas. É isso, gente. E a gente também quer agradecer a você que nos escuta aí. Fala pra gente aí nos comentários do Instagram, na DM, manda lá, falando como é o Natal pra você, o que é que lembra o Natal, qual o filme que você lembra sobre Natal. Mais uma vez, lembre de seguir a gente em todas as redes, tudo aquilo que a gente já fala em todo o episódio. Vocês têm mais algum comunicado? Felipe, fala aí teu Instagram, pô. Meu Instagram é @FelipeSZMachado. E o Twitter, senhor? FSZ Machado. Beleza. Gente, pois nós estamos ficando por aqui. É o último podcast, o último Bendito Podcast do ano. Mas em janeiro a gente tá junto. E um ótimo Natal para todos vocês.
um feliz ano novo, que 2021 venha com a vacina e Se Deus quiser. que seja um ano de muitas coisas boas acontecendo, mas que todas elas sejam conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. É isso aí. Obrigado aí por ter me chamado, galera. Muito obrigado, gente, você que nos escuta até aqui. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você. Que 2021 seja um ótimo ano, muito melhor que 2020. Que as coisas comecem a melhorar para todos nós. E que em janeiro nós estamos de volta com muito conteúdo, muita coisa boa, muitos convidados, muito massa, né? Com certeza. É isso aí. É isso, gente. Deixo aqui também meu agradecimento. Obrigado por nos escutar. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que a gente possa aproveitar esses momentos com tudo isso que a gente aprendeu. E lembrar sempre que o real significado do Natal, o real significado das nossas vidas é Cristo Jesus. Que a gente possa ter isso em mente e compreender o real significado dessas coisas. Beleza? Até a próxima. Se prepara que janeiro vem com tudo. Bendito Podcast não vai parar. Tá aí, a gente não tem recesso. Não. Bendito Podcast chega com 2 pernas voadoras no nosso peito. Então, Tá ele. Que zaga. Valeu, galera. Cheiro na alma. Galera, valeu. O cheiro, gente. Valeu. Caleb, só uma dúvida. Aquela musiquinha que tu cantou, não é da Casas Bahia, não? O Natal é todo dia, Casas Bahia. Tu falou que Da Coca, pô. O Natal é todo dia. Casas Bahia. Natal é todo dia é da Coca-Cola, não. Da Coca, É das pô. Casas Bahia. O Natal todo dia é da Coca. Quando coloca o Natal todo dia, aparece Casas Bahia. Cleiton fazendo uma correção aqui agora. A música é da Casas Bahia, não é da Coca. o daqui tem o Armazém Paraíba, que é o Natal está chegando, começa a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de comprar. O Natal é todo dia. Se dedicar e fazer mais. O amor que nos conduz a um Natal cheio de luz. Na magia do Natal, crianças que se dão as mãos, um abraço entre irmãos, é bom viver em união. Olhar em volta e perceber que você é especial, que o Natal é todo dia que